A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais uma aula e nesta oportunidade falaremos da lição de número 5, que traz como tema a mordomia da igreja local. O texto áureo encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo de número 3, versículos 14 e 15, que nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Já a nossa verdade prática expõe o seguinte pensamento: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A leitura encontra-se em 3 textos. Primeiramente em Atos, no capítulo de número 9, versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O segundo texto encontra-se na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o terceiro texto em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 24 e também o versículo de número 25, que diz assim: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os objetivos específicos da lição de hoje consistem em, primeiro, apresentar a mordomia dos bens espirituais, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja e, por último, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Querido professor, aluno que nos acompanha, a lição de hoje tem uma proposta. E aonde é a base dessa proposta? É falar a respeito do cuidado. Como administramos, sendo nós professores, ou pastores, alunos ou crentes, aquilo que Deus nos deixou como igreja. E especificamente, essa lição vai falar a respeito da igreja local. O que é a igreja local? Sabemos que existe a igreja universal, a igreja de Deus em todos os lugares, em todos os momentos da história,
essa igreja sempre caminhou e foi triunfalista. Sempre foi vencedora. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da igreja a qual fazemos parte, da comunidade cristã aonde adoramos a Deus, aonde compartilhamos a fé, aonde caminhamos juntamente com os irmãos, seja em uma sede, seja em uma congregação, numa igreja grande ou pequena em estrutura, mas ali gostamos de estar. Ali recebemos informações, instruções a respeito de Deus, somos discipulados e, acima de tudo, colocamos em prática aquilo que fomos chamados. Porque fazemos parte, sim, de uma igreja local, mas não nos limitamos na categoria de sermos meramente membros. Somos mais do que membros. Na igreja local, aonde Deus nos colocou, somos discípulos. E como discípulos, temos responsabilidades mediante o reino de Deus que foi introduzido através de Cristo Jesus. Para tratarmos a respeito dos 3 pontos de hoje, o primeiro ponto vai falar sobre a mordomia dos bens espirituais. O segundo ponto vai tratar a respeito da mordomia da ação social da igreja. E finalizando o terceiro ponto, a respeito da mordomia dos crentes da igreja local, eu gostaria de iniciar com um texto. E esse texto, ele acaba abrangendo todos esses pontos. É um texto que encontramos no primeiro ponto, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como comunidade local, como igreja local, nós temos algumas responsabilidades. E Jesus, ele nos deixou um padrão de igreja. A igreja de Jesus, em todos os tempos, tem um formato, tem uma maneira de se prosseguir. E essa é a maneira que a palavra nos orienta. E por que eu escolhi esse texto como base, mediante os 3 pontos da nossa lição? Porque nesse texto, especificamente, vai falar de um tema que faz parte da vida normal de uma comunidade, que faz parte de uma vida normal da igreja. Trata-se do quê? Trata-se do discipulado. O discipulado é primordial para que possamos ser uma igreja saudável, para que possamos ser uma igreja sadia, para que possamos ser uma igreja relevante, para que possamos ser uma igreja necessária em nossa sociedade. No terceiro capítulo dessa lição, vai falar a respeito de um grupo que tem crescido, os desengrejados. Aqueles que se dizem crente, aqueles que se dizem fazer parte do corpo de Cristo, mas optam não pela instituição. E até um tempo atrás, quando se perguntava a alguém que se afastou-se de uma comunidade, ele falava assim: olha, eu me desviei. E agora nós temos em mão esse novo fenômeno que tem crescido e tem atingido mais de 4 milhões de pessoas no Brasil.
E quando se fala dos desengrejados, o discipulado vem em nossa mente. Então, aquilo que se passa no terceiro ponto é consequência daquilo que não é feito em caráter no primeiro ponto. No primeiro ponto, que vai tratar a respeito da igreja mediante os bens espirituais, algo vai prevalecer. Uma igreja sadia, ela sempre vai priorizar a palavra de Deus. Não tem como crescermos em Cristo, não tem como se desenvolvermos na fé, não tem como evidenciarmos essa graça sem conhecermos a Deus. O próprio profeta Oséias nos diz, no capítulo 4, no versículo 6, o Deus revelando a ele essa mensagem, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento tem levado muitas igrejas a deixar a palavra de lado. E a consequência disso é que a ausência da palavra de Deus, colhemos uma igreja parada, uma igreja que não coloca em prática a nossa missão, o fator da igreja é fazer discípulos, mediante a evangelização e, consequentemente, através do discipulado. E quando não temos esse entendimento da palavra de Deus, não somente não colocamos em prática a evangelização, ou não colocamos em prática o discipulado, como também não evidenciamos aquilo que Deus deixou de algo precioso para o dinamismo, para o desenvolvimento, para o poder da igreja, que são os dons espirituais. Nós, como igreja, somos chamados para pregar, para evangelizar, para discipular, e temos um aliado, essa bênção de sermos cheios do Espírito Santo para esse propósito. Qual o propósito? O propósito da divulgação da mensagem do reino. E quando a palavra de Deus está em nós, entendemos o papel da salvação. A palavra salvação, no original, quer dizer sotéria. E a palavra ali não se limita somente no fator da salvação da alma. Essa palavra é abrangente. Deus nos salvou dos nossos pecados, Deus nos salvou do inferno, Deus nos salvou da morte, mas essa palavra também tem a ver que Deus nos salvou das nossas enfermidades. Deus nos salvou de nós mesmos. E o papel de uma igreja necessária, uma igreja que entende isso, é aquela que coloca em prática a ação social. Porque Jesus é o nosso padrão de liderança. E sendo Jesus o nosso padrão de liderança, quando somos bem discipulados, entendemos que cuidar, que administrar a igreja é ter um sentido de empatia, não somente em relação aos nossos, não mediante somente dos nossos irmãos que passam por necessidades, mas por todos os homens e mulheres. E a maior referência disso é o próprio Jesus. Quando Jesus estava diante de uma multidão com fome, o que ele diz para os seus discípulos? Ele olha para os seus discípulos e expressa: dai vós o que comer. O que Jesus estava querendo dizer? Que a responsabilidade mediante ao mundo fragilizado, mediante uma sociedade que tem tanto fome de justiça, tanto fome de Deus, mas também tem fome de comida, uma sociedade que tem as suas necessidades,
a responsabilidade sobre essa sociedade de transmitir a mensagem do reino. E essa mensagem é uma mensagem acolhedora, que vai ao encontro de tudo aquilo que o homem precisa, porque Jesus é suficiente. Esse papel é da igreja. É papel da igreja socorrer os carentes. É papel da igreja socorrer os drogados. É papel da igreja socorrer os pobres, porque nós, como igreja, somos os únicos representantes legais de Cristo. Foi a igreja. E essa igreja local, a qual você, professor, a qual você, aluno, faz parte, que tem essa responsabilidade. O autor da lição, ele vai recorrer a esse tema mediante a ação social da igreja no Antigo Testamento, trazendo a perspectiva dos livros poéticos, como Salmos e Provérbios. Mas se caminharmos no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 15, no versículo 7 em diante, a gente vai ver, desde o Antigo Testamento, a preocupação de Deus em relação aos menos favorecidos. E Deus colocando sempre a tua nação para abençoar os órfãos, para abençoar as viúvas, até mesmo os estrangeiros. E quando se fala da desigualdade social no Antigo Testamento, a gente vê também os profetas afrontando essa desigualdade. Então, é papel da igreja. E nós temos esse modelo no Antigo Testamento em relação aos necessitados. No Novo Testamento, como já iniciou-se aqui, Jesus, ele é o nosso referencial. Não existe um outro referencial. Jesus, ao mesmo momento que oferecia o homem a oportunidade de ver, ele também oferecia, após essa oportunidade, a oportunidade dele trabalhar, de buscar o seu próprio alimento. Então, mediante os milagres de Jesus, observamos ele não somente cuidando do fator da salvação ou do fator ligado meramente às coisas que achamos que é espiritual, mas em Cristo tudo é espiritual. E o fato do homem comer também fazia parte da proposta do reino. Quando caminhamos na igreja primitiva, observamos a igreja de Atos dos Apóstolos sendo uma comunidade que tinha tudo em comum. Uma igreja acolhedora, uma igreja que dividia os seus bens. Quando olhamos na trajetória do apóstolo Paulo, observamos ele escrevendo para a igreja de Coríntios, falando a respeito da necessidade de mandarem uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém. E o interessante ali, que o apóstolo Paulo expõe essa questão, não falando para mandar uma oferta à igreja, não falando para fazer uma coleta mediante um propósito específico de uma comunidade, mas que essa oferta fosse direcionada aos irmãos carentes que estavam sofrendo devido à consequência ali na Palestina, no mundo antigo. Então, observamos, tanto no Antigo Testamento como na pessoa de Jesus, como através da igreja, através das pastorais, através do apóstolo Paulo, essa ação social na história da igreja. Então, como igreja, temos esse papel de compartilhar, esse papel de dividir, não somente Cristo, mas também dividir o que temos, porque nós, como representantes de Cristo, temos essa resposta. Por isso o segredo é o discipulado.
Uma igreja que discipula, ela prioriza a palavra. Uma igreja que discipula, ela entende a importância da evangelização, não como coisa anormal, mas como fato importantíssimo e normal dentro da história da igreja. Uma igreja que discipula é uma igreja que conhece a Deus, uma igreja que conhece os evangelhos, é uma igreja que conhece a palavra e entende que a vida em Cristo nos possibilita uma nova natureza. E essa nova natureza que o evangelho nos proporciona através da revelação de Jesus em nós é uma natureza onde a empatia prevalece. É uma natureza onde damos, porque dar é a profundidade do Evangelho. E a referência disso é Deus. O próprio Deus deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Por que o discipulado é importante? O discipulado é importante para podermos desenvolver uma igreja sadia, para podermos desenvolver uma igreja madura. Existe um trânsito em muitos lugares. Muitos chegam e muitos saem. E por que saem? Se fazermos uma pesquisa de campo, observaremos que essas pessoas não foram discipuladas. E quando eu falo discipulado, eu estou falando de questões básicas da fé em Cristo Jesus. Seja fatores em relação à salvação, fatores em relação ao nosso modo de viver. E a ausência desse discipulado gera decepções. Porque muitos, por não terem uma base em Cristo, se tornam vulneráveis dentro da igreja, ao ponto de sair e não querer congregar mais. Por isso, fica um grande alerta. Que alerta é esse? Nós, como professores, como pastores, ensinadores, somos referenciais no conceito de mordomia cristã. Somos referenciais no conceito de se ensinar. E quando caminhamos nas pastorais, eu gostei muito que o autor utilizou como textuário a base, um versículo específico que encontramos Paulo falando a Timóteo. Quando caminhamos nas pastorais, tratando a respeito de liderança e como a liderança deve agir, vê um pastor velho, um pastor experimentado, com muita bagagem, com muito conhecimento, ensinando pastores novos a conduzir a igreja. E um fator primordial nesse ensinamento é que o apóstolo Paulo ele expressa tanto para Tito como para Timóteo, que o ponto de partida era eles serem referências, homens idôneos, homens comprometidos com o Evangelho. Por isso, como mordomos do Evangelho, como responsáveis de levarmos as boas novas de salvação, temos que ter esse referencial. E o maior é o próprio Cristo. Cristo que foi humilde, Cristo que lavou os pés dos seus discípulos, Cristo que não fez diferença entre pessoas, o Cristo que depositou o seu tempo para escolher 12 homens, para investir
mediante a mensagem do reino. Nós temos esse papel e as pessoas estão olhando para a gente. E não é por muito falar que seremos ouvidos, mas através das nossas ações, através da nossa conduta. Sim, podemos ter uma igreja necessária mediante a nossa sociedade. Mas quando se fala dessa comunidade dos santos, quando se fala dessa comunidade que Deus nos deixou, todos fazem parte dela. Todos são discípulos. Então, todos são mordomos. Dentro da responsabilidade de pregar o Evangelho, ela não se limita somente aos pastores, ela não se limita somente aos professores, ensinadores. A responsabilidade é de todos, porque Cristo chamou todos das trevas para a maravilhosa luz. Somos sacerdotes. Então, a responsabilidade do cuidado é de todo aquele que crê. Todos que os seus olhos foram abertos pelo Evangelho. Todos que receberam Jesus e agora fazem parte desse corpo, agora fazem parte desse rebanho, agora fazem parte da videira verdadeira, têm responsabilidades de colocar em prática aquilo que o Evangelho revelou a nós, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para finalizar, pense nisso, professor, que a principal responsabilidade da igreja é o discipulado. Porque quando discipulamos, automaticamente vamos priorizar aquilo que não contém erros, aquilo que é suficiente, que é a palavra de Deus. Quando discipulamos, damos ouvido ao nosso chamado e levaremos as boas novas de salvação a todos aqueles que creem. Quando discipulamos, não estamos sozinhos, porque Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para essa obra maravilhosa. Porém, igrejas boas podem tornar-se igrejas ruins, quando deixamos a palavra e o discipulado de lado. E a consequência disso é esse número de pessoas que estão espalhados, os desengrejados, pessoas que saem e não voltam mais, porque não tiveram a oportunidade de amadurecer, não tiveram a oportunidade de crescer e se desenvolver no Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.